Tá indo. Aí, começou, eu acho. Foi. Ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos o nosso último encontro do 11º grupo de estudos aqui da clínica. Em nome da clínica, eu agradeço a participação de todos vocês nessa edição do grupo de estudos, né? Especialmente ao nosso palestrante de hoje, o Dr. Pedro. Falando um pouco sobre nosso convidado, o Pedro, ele é mestre em Direito, especialista em Direito Público. Ele atualmente é procurador da República do MPF no Rio Grande do Sul e também é coordenador adjunto do grupo de apoio ao enfrentamento à escravidão contemporânea e ao tráfico de pessoas do MPF. Ele também é ex-defensor público estadual e ex-servidor da Justiça Federal e do Ministério Público Estadual. Com a palavra, doutor Pedro. Obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos. Inicialmente, eu já começo convidando, né? Não sei se vocês têm o costume, que quem puder, né? A gente sabe que por vários motivos, às vezes, as pessoas não podem, abrir a câmera para a gente enxergar melhor, para eu ter o feedback melhor, eu agradeço. Mas quem tiver a possibilidade, né? Nos momentos que tiver a possibilidade. Bom, pessoal, eu agradeço o convite, tá? Esse tema é um tema sobre o qual eu gosto de falar, eu tenho trabalhado bastante com ele em vários aspectos, e é uma honra ter sido convidado para participar dessa sessão do grupo de estudos, principalmente conhecendo o trabalho que a clínica faz, a importância do trabalho da clínica para a gente ajustar o foco na prática, né, e tendo em vista a grande admiração que eu tenho, tanto pelo trabalho da clínica em geral, como pelo professor Carlos Haddad e pela professora Ive Miraglia, que realmente tomam a frente, né, da academia nesse tema de uma maneira bastante pragmática, né, com uma jurimetria que é de importância essencial para que a gente possa buscar melhores resultados na prática. Eu vou botar como plano de fundo aqui alguns slides, tá? E para a gente conduzir a coisa. Aí eu pergunto, Vitor, qual é o tempo para a gente fazer aqui uma exposição, com o que vocês pensam de tempo? E daí eu ajusto aqui o tempo, porque esse tema aqui, se deixarem, eu falo 10 horas seguidas sobre ele, tá? Mas só para a gente entender aqui, para dar tempo de a gente conversar, quanto tempo mais ou menos vocês pensam? A gente geralmente sugere uma exposição de cerca de 30 a 40 minutos para abrir para Tá, dúvidas depois. tá. Não passarei disso, tá? Vou tentar ser bem breve, de repente até menos que isso. Bom, então, o que eu quero hoje aqui, pessoal, então, apresentar um pouquinho, tá, também do Ministério Público Federal, porque eu penso que muita gente não deve nem saber que bicho é esse, o que exatamente faz, qual é a diferença para o estadual, né, é muito normal. Eu confesso que eu saí da faculdade sem saber o que era um procurador da República, então, bem brevemente, eu vou só me apresentar aqui, apresentar a instituição em que eu trabalho, e depois a gente vai falar sobre as perspectivas do MPF no combate ao tráfico de pessoas, nacional, o interno e o internacional. E fiquem à vontade, tá, pessoal, usar o botãozinho ali de levantar a mão para a gente já ir dialogando durante a exposição mesmo, para não deixar passar algum momento, ou também se quiserem deixar para o final, tranquilo. Então, já foi feita a minha apresentação pelo Vitor, né, e começando, como eu disse, o que faz o Procurador da República, onde que está o Ministério Público Federal e com o que a gente trabalha no Ministério Público Federal. A gente está basicamente em todo o Brasil. Tá? Todo o território nacional é abrangido por atuação do Ministério Público Federal. A gente não tem sedes tão capilarizadamente como o Ministério Público Estadual, mas a gente atua em todo o território nacional. Nós somos menos membros do que o Ministério Público Estadual, somos cerca de 1.200 em todos os níveis da carreira, tá? No primeiro grau, que atuam com os casos no início, equivalente aos promotores de justiça, só que na Justiça Federal, nós somos cerca de 840. Tá? E esses pontinhos verdes que estão na tela não são as unidades do MPF. Tá? Esses pontinhos verdes são lugares onde eu já estive no meu trabalho. Então, é uma carreira que propicia a gente, para quem quiser, viajar bastante, seja podendo trocar de local de trabalho, né? E se não quiser também não precisa, a gente tem uma coisa chamada inamovibilidade, que é uma garantia, né, contra
tirarem a gente do lugar porque está fazendo um trabalho bom demais, mas quem gosta disso, gosta de conhecer o Brasil, tem oportunidade, sabe? Tem muitas missões que envolvem deslocamento, que envolvem, principalmente quando envolve um trabalho especializado, como é o trabalho no trabalho análogo ao escravo e contra o tráfico de pessoas. Né? No Rio Grande do Sul, ali, a marca é maior, porque realmente, por aqui, eu já andei por todo o estado mesmo. Então, o Ministério Público é uma parte do sistema de justiça. Né? Ele tem uma série de garantias de autonomia, mas é uma parte do sistema de justiça. E ele se destina a resolver questões, tá? Indo na justiça ou tentando resolver antes de entrar na justiça, seja na parte criminal, seja em resposta a crimes, seja em outras áreas também, sabe? Sobre saúde pública, questões indígenas, questões de direitos humanos. A gente faz, né, nas questões não criminais, a gente faz audiências públicas, às vezes, para resolver algumas coisas, faz reuniões, lida com questões indígenas, que são questões federais por natureza, e tem uma série de atuações bastante peculiares, sabe? Atuações de campo, que a gente vai a comunidades, isso no norte tem muito, mas mesmo no Rio Grande do Sul tem comunidades indígenas aqui que levam a gente a ter uma atuação bastante diferente, lida com educação também, né? Existem muitos programas federais de educação. No crime, né, que é o foco com relação ao tráfico de pessoas do Ministério Público Federal, a gente pode conduzir investigações, mas não é tão comum, né? E a gente pode também pedir que a polícia faça determinadas diligências quando a Polícia Federal estiver fazendo uma investigação. E quando acaba a investigação da polícia, vem para o Ministério Público. E é o Ministério Público que decide, olha, aqui a gente tem elementos para um crime ou não tem. Muitas vezes um fato pode ser irregular, pode ser uma situação que merece um tratamento do direito, mas não do direito penal. Tem uma série de regras diferenciadas. Mas se tiver um crime, é obrigação do Ministério Público levar à justiça e provar que existe aquele crime, que alguém cometeu um fato punível. Tá? A gente lida, por exemplo, com tráfico internacional, com contrabando, com crimes violentos também, roubos, né, e mesmo crimes dolosos contra a vida, que levam a gente a participar do tribunal do júri. Né? No mês que vem tem um julgamento de júri, e ontem e anteontem eu estava participando de um julgamento em plenário do júri em Porto Alegre. Né? Isso aqui é aquela pergunta, né? Vocês são mesmo promotores de justiça federal? Né? Então me provem, tá aqui, ó, a gente faz júri até, né? Isso é uma coisa bem típica de promotor de justiça. Aí tem outros crimes que que se encontram, né, no Ministério Público Federal, o trabalho análogo ao escravo e o tráfico de pessoas. Então, depois dessa introdução relâmpago ao Ministério Público Federal, a gente entra na questão do tráfico de pessoas. Tem várias maneiras pelas quais o Ministério Público Federal aborda a situação do tráfico de pessoas, mas, para começo de conversa, toda ação penal movida contra alguém pelo cometimento do crime de tráfico de pessoas, ela é movida pelo Ministério Público Federal, quando for internacional e, na maioria dos casos, nacional. Crimes vão ser sempre crimes dessa natureza, que são de ação penal que a gente chama pública, são movidos pelo Ministério Público, e tráfico de pessoas, na maioria das vezes, vai ser do Ministério Público Federal. Tem algumas exceções que eu vou comentar depois. E a gente acompanha, tá, algumas operações de combate ao trabalho análogo ao escravo, nas quais também se encontram situações de tráfico de pessoas. Tá? Não são tantas ações como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, acompanha, porque o Ministério Público Federal ele enfrenta uma vastidão de crimes que nos leva a não conseguir ter pernas para acompanhar tantas ações. Né? O Ministério Público do Trabalho consegue dar um foco e comparecer mais a essas missões do Ministério do Trabalho e Emprego.
o tráfico de pessoas, e até eu vou tentar não me deter muito na parte de conceituação, etc., porque eu sei que vocês trabalham já esses temas, né, pela natureza do grupo de estudos e da clínica. Então, vou tentar me ater aqui justamente como o MPF enfrenta, mas vou destacar alguns pontos, né, que a gente tem. Que a gente tem que ter a noção que é muito vasta a quantidade de tipologias que se encontram no tráfico de pessoas e de situações, e muito dependente da cultura em que a gente se encontra. Então, a gente ouve, quando a gente vai para o cenário internacional, vários tipos diferentes de práticas de tráfico de pessoas, e até algumas que não se encontram no momento tipificadas na nossa legislação, que traz até uma série de dificuldades para combater alguns fenômenos. A nossa legislação, ela tem um histórico de desenvolvimento que nos levou a ter a atual situação do quadro legal do combate ao tráfico de pessoas apenas em 2016. Né? Faz relativamente pouco tempo, é um crime relativamente novo, por assim dizer, considerando que a gente tem um Código Penal de 1940, e foi uma preocupação que, do ponto de vista internacional, começou a surgir mesmo no século XIX, né, nos anos 1800 e alguma coisa. Avançou, né, a preocupação internacional, e a gente tem a atual conformação normativa, por assim dizer, prevista em um protocolo adicional à Convenção de Palermo, que é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Né? Tanto a Convenção de Palermo quanto esse protocolo estão internalizados nas normas de direito brasileiro por meio de decretos, então valem no Brasil. Esse protocolo foi publicado no Brasil, né, como um decreto lá em 2004, e ele já trazia as linhas do que deveria ser o tráfico de pessoas, né, mas só em 2016 que a gente viria a ter a consagração disso no nosso Código Penal. E hoje a gente tem esse dado, né, que 90% dos países criminalizam o tráfico de pessoas. Né? Trabalho análogo escravo, até abrindo um parênteses, já é mais complicado no âmbito internacional, porque há uma certa resistência em muitos lugares sobre como lidar com a normatização de questões de servidão, de trabalho degradante. Então, o tráfico de pessoas, a gente nota um maior consenso internacionalmente. O trabalho análogo escravo, a gente tem a Convenção de 1926, né, mas a tipificação penal, ela não é tão difundida assim em alguns lugares. Se costuma combater mais o tráfico de pessoas e até às vezes se vê o combate ao que aqui seria trabalho análogo escravo sob o nome de tráfico de pessoas. E existe, né, essa preocupação internacional, ela é mais clara no tráfico de pessoas em si, e até leva a serem promovidos treinamentos, né, o NODC, por exemplo, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, ele promove diversos treinamentos. Eu tenho participado de alguns, participei de um treinamento conhecido como Academia Internacional de Formação. É engraçado. Eu acho tão... Vitória Emanuele abriu o seu microfone. Estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá. Deu uma travada na câmera. Qualquer coisa me avise. Bom, a gente tem tem treinamentos, né, que são promovidos. Semana passada teve um treinamento em São Paulo, inclusive. Semana que vem tem um treinamento em Goiás, no Brasil, promovidos pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, que, entre outras funções, eles têm a função de fiscalizar o cumprimento desse protocolo adicional à Convenção de Palermo. Então, eles dão treinamento e eles estão focando agora, inclusive, na Unidade Nacional de Tráfico de Pessoas, da qual eu vou falar, na unidade do MPF. No âmbito interno, então, para a gente ter um rápido sobrevoo, no Código Criminal do Império, primeiro código criminal que foi aplicado no Brasil depois das ordenações filipinas, né, primeiro Código Criminal do Brasil independente,
não tinha disposições sobre essa questão, pelo contrário, né? A gente tinha disposições sobre insurreição de escravos, né? A gente, 1830, era um momento completamente diferente do Brasil. Já em 1891, aí começou a questão da indução, né, à prostituição. E essa foi a tônica, né? Questões de assim, deslocamento ou indução para fins da exploração da prostituição de alguém, foi a tônica das criminalizações, inclusive no artigo 231, que vigeu até a entrada em vigor do artigo 149-A, foi a tônica das criminalizações até 2016, né, na prática. Então, até lá, o que se tinha era mais a previsão sobre o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. E hoje, no quadro internacional, até é interessante a gente notar, vocês devem se deparar com isso quando vão fazer pesquisas de direito comparado. Às vezes a gente tem que cuidar para não tropeçar e dar um nó na cabeça. Tá? Tráfico de pessoas, tá? Principalmente o espanhol, tá? Que eu botei em amarelo ali. Quando a gente fala em tráfico de pessoas, em espanhol, o termo correlato é trata de personas. Tá? Quando os falantes de espanhol usam o termo tráfico, eles normalmente falam do tráfico de imigrantes, também pode ser usado esse nome no Brasil, mas que é mais conhecido como contrabando de imigrantes, tá? Ou promoção ilegal da migração, que a gente até vai ver a diferenciação, não se confunde com tráfico de pessoas. É um outro delito, é um delito cometido contra o Estado, né, tendo a vulnerabilização de alguém, mas que não é propriamente uma vítima, né, é um outro delito. Então, lá no espanhol, a gente tem trata de personas e o tráfico de imigrantes, e em português, o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. Então, esse aí, tá, é o nosso tipo penal do 149A. É aquilo, né? Olhando assim, ele é denso. Aí a gente vê um monte de palavrinha, por isso que eu gosto, tá? De estudar o tipo penal do 149A assim, tá? Para a gente ter bem em mente que ele basicamente tem 8 ações, 5 meios e 8 ações, 5 meios e 5 finalidades. Tá? E tem que ter um de cada para caracterizar o tráfico de pessoas. E é aí que muitas vezes a gente acha que uma determinada conduta é tráfico de pessoas e não é. Contrabando de imigrantes, né, por exemplo, ele não vai haver aquela finalidade. E, por outro lado, também, né, por vezes vai se querer excluir o tráfico de pessoas, mas a gente vai reconhecer um abuso mesmo, que a pessoa saiba de uma determinada situação, né, e daí quando se agencia alguém para exploração sexual, mesmo que sem fraude, ou seja, mesmo que ela sabendo que ela vai sofrer uma exploração sexual, se houve um abuso da vulnerabilidade dela, a gente vai ter o tráfico de pessoas. Então, esse quadro, ele é bastante interessante para a gente conseguir estudar de uma maneira mais clara, né, o tipo do tráfico de pessoas. Esse quadro de competência, tá, é o que eu estava mencionando para vocês. A melhor maneira de ver, tá, é a seguinte: a gente sabe que a regra no Brasil é os crimes serem de competência estadual. A Justiça Federal ela tem uma especialização que é induzida pelo artigo 109 da Constituição. No caso do tráfico de pessoas, acaba que, pela própria quantidade de casos, tá, na prática, a maior parte dos casos vai acabar sendo federal. Por quê? A exploração sexual, começando pelo mais polêmico, tá? A exploração sexual, às vezes é difícil ver um caso em que a gente não vai ter um trabalho análogo ao escravo na prática. Uma degradância, porque se houve um abuso da situação de vulnerabilidade para submeter a exploração sexual, salvo casos muito específicos em que não haja um trabalho, que a gente pode tentar burilar um exemplo,
a gente vai ter um trabalho análogo ao escravo também. E quando houver um trabalho análogo ao escravo, a competência é sempre federal. Porque, ao contrário do tráfico de pessoas, no trabalho análogo ao escravo, não existe processamento criminal na justiça estadual. Então, o que acontece? Daquelas 5 finalidades, tá? 2 vão ser sempre competência da Justiça Federal. São qualquer tipo de servidão, as servidões vão acabar entrando no trabalho análogo a escravo, na nossa tipificação, o trabalho em condições análogas a escravo. Essas 2 não tem nem que olhar alguma coisa. E das outras 3, a gente, na exploração sexual, tem que ver se não tem também o trabalho análogo, e sobram 2, a adoção ilegal e a remoção de órgãos e tecidos. Aí, nesses casos, quando não houver transnacionalidade, aí vai ser da estadual. É basicamente isso. Né? Vai ser da justiça estadual quando não houver transnacionalidade, houver somente uma exploração sexual, adoção ilegal e remoção de órgãos e tecidos. E tem um asterisco ali, porque eu já ouvi falar, apesar de não entendi ainda o fundamento, tá? Já vem em alguns casos discussão jurisprudencial sobre a exploração sexual. Eu acredito que tenha a ver com o reconhecimento também de alguma forma de trabalho análogo a escravo. Pelo menos o exemplo que eu vi, né, eu estava conversando com uma colega, e ela mostrou um julgado que, não, aqui acabaram reconhecendo também o trabalho análogo, né, por isso foi para federal. E para algumas relações, tá, do tráfico de pessoas com outros crimes. Bom, o trabalho análogo escravo está umbilicalmente ligado ao tráfico de pessoas. Né? Isso aí a gente não precisa falar. Na clínica de trabalho análogo escravo e tráfico de pessoas da UFMG, é dispensável até maiores considerações sobre isso. Né? Então, o que a gente tem aqui muito, né, um tráfico de pessoas, um aliciamento, um fraude ou com abuso de vulnerabilidade, para levar para outro ponto do território nacional para submissão a condições análogas a de escravo. Entre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, a gente tem essa diferenciação. O contrabando de imigrantes é a promoção por qualquer meio, para fins de obtenção de uma vantagem econômica, tá, da entrada ilegal de alguém em outro país, ou da passagem de um estrangeiro pelo Brasil. Ou ainda da entrada ilegal de um estrangeiro no Brasil. Né? Qualquer movimentação ilegal entre fronteiras. Né? Essas pessoas são clientes de quem comete esse crime. São esses migrantes. Normalmente são os chamados coiotes, né, os que fazem efetivamente a travessia. E uma confusão comum é, olha, e se houver violência durante um contrabando de imigrantes? Nem por isso se converte em um tráfico de pessoas. Existe uma forma com a pena aumentada do contrabando de imigrantes, justamente quando há uma violência cometida ou quando a pessoa é submetida a uma situação degradante. Então, um exemplo, até que no curso, semana passada, disseram, olha, o fulano pagou 100 mil reais, pagou 20 mil dólares para levarem ele e ele ir de avião até uma parte e depois levarem ele até a fronteira com os Estados Unidos e ele atravessar. Só que acabaram botando ele num caminhão fechado, sem comida, não sei quantas horas ele foi até a fronteira. Aí a gente tem um contrabando majorado, né, e eu diria que também um concurso material com um crime de estelionato, porque também prometeram uma viagem de avião e acabaram dando uma viagem de caminhão. Mas então não é tráfico de pessoas só por causa da violência. Né? Tem que ter uma daquelas finalidades de exploração, né? Como diz lá no protocolo a Convenção de Palermo. E a gente tem também o artigo 239 do ECA, tá? Que ele é mais especificamente voltado a crianças e só exige para a prova desse crime que se prove que se cometeu algum ato tendente a enviar uma criança para o exterior, né, ou sem observar formalidades, ou para que tenha lucro. Não é necessário que essa criança vai ser submetida a uma adoção ilegal, a uma remoção de órgãos, nenhuma das finalidades do tráfico de pessoas. E é um crime mais específico que o contrabando de imigrantes. Então, entrando no nosso assunto mais propriamente dito, né?
o MPF, tá? O Ministério Público Federal, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Uma sinalização do quanto esse tema é importante, MPF, tá? Foi a criação, neste ano, da primeira unidade nacional de enfrentamento a um crime específico, né, a 2 crimes no caso, por parte do Ministério Público Federal. Normalmente nós nos organizamos, assim como no Ministério Público Estadual, tem as promotorias, nós temos os ofícios. Então, por exemplo, a Procuradoria da República em Pelotas, lá há 2 ofícios. Então, são 2 ofícios que fazem o crime numa determinada região. O Ministério Público Federal criou uma unidade composta de 4 ofícios, que depois eu vou dizer onde ficam. Então, tem 4 procuradores e procuradoras da República, e eles vão fazer o processamento e o acompanhamento de investigações e o processamento de ações penais de todos os casos de tráfico internacional de pessoas e de contrabando de imigrantes por parte do MPF. Então, como né, quais são os campos de atuação do MPF nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas? Primeiro, ação penal, né, como mencionei. Tem a atuação do grupo de apoio, que atua, além de acompanhando aquelas missões, participando também de fóruns e de redes e de colegiados nacionais, tem comissões que atuam na formatação de políticas públicas, tomam decisões e fazem interlocução entre órgãos. Né? Nós basicamente servimos muitas vezes como ponto focal, que nós chamamos quando outras instituições precisam falar com alguém do MPF que seja responsável por uma ação penal. Né? Porque agora tem essa unidade para trabalhar com o tráfico internacional de pessoas, mas, de maneira geral, os crimes, eles são tratados por dezenas de procuradores. E esses procuradores, muitas vezes, eles trabalham com vários casos e vão ter um caso de trabalho análogo ao escravo, 2 no máximo. Sabe? No MPF, por essa dispersão, fora alguns crimes como tráfico de drogas, contrabando, é difícil ter um colega que seja, olha, esse colega pegou muitos casos desse tipo de crime. Então, quem trabalha nesses grupos, que atua em apoio, acaba adquirindo uma expertise maior. Isso agora, com relação ao tráfico de pessoas, vai mudar por causa da unidade. E esses colegas realmente vão adquirir uma experiência grande com esse tipo de crime especificamente. A gente participa, teve a participação, mencionar a participação no 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A doutora Marina Bernardes teve no grupo de pesquisa, né? Ela é fantástica, né? Ela coordenou, tá, juntamente com o NODC, a formatação do plano. E então ela deve ter falado do plano, né? Eu acredito, ou não? Deve ter mencionado o plano, né? Então já estão sabendo bem do plano. E a gente participou, né, da construção desse documento, que vai ser bastante importante nos próximos 4 anos. E a gente atua também ministrando treinamentos, né? Eu ministrei alguns treinamentos aqui para agentes fiscais do trabalho, para a Polícia Federal. Semana passada, fiz um treinamento interno para servidores do Ministério Público Federal, de 4 horas. Semana que vem, eu vou também participar, além de participar do exercício do NODC de investigação simulada, eu vou ministrar também uma palestra sobre prova, né, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, um tema com o qual eu trabalho bastante. Então, tem uma série de atuações que o MPF tem para tentar articular melhor o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Alguns casos, tá, que ficaram mais conhecidos. Esse caso foi tocado por colegas de São Paulo, tá? E esse caso ele demonstra bem a importância de a esfera estadual estar bem atenta também às tipologias de tráfico de pessoas. Um casal de portugueses queria adotar crianças, tá? 2 homens portugueses queriam adotar crianças. E aí, entre aspas, compraram uma criança. Um dos homens veio ao Brasil e contratou essa criança de um estado do norte do Brasil. A mãe dessa criança, poucos meses antes de nascer, foi a São Paulo, deu à luz,
eles fizeram uma dissolução de união estável em que ela permitia que ele levasse o suposto filho do casal, inclusive para fora do Brasil. E foi homologada em juízo essa dissolução, e ele levou uma criança. Deu certo, essa primeira, eles tentaram fazer uma segunda vez. Nessa segunda vez, o promotor que funcionava na vara em que eles foram fazer a dissolução da união estável, viu que tinha alguma coisa estranha. Pediu uma análise, uma perícia social. E aí descobriram tudo. E aí conseguiram, inclusive, repatriar a primeira criança, né, teve toda uma repercussão penal. Esse caso Cate Torres, tá, eu recomendo, quem puder ver no YouTube, tem um documentário da BBC sobre esse caso. É bem interessante, assim. A mulher era uma influencer que aliciava mulheres para que fossem trabalhar com ela nos Estados Unidos. Chegando lá, elas, além de ficar em regime análogo ao escravo, na sua casa, eram exploradas sexualmente por ela, que fazia que elas se prostituíssem e dessem os proventos para ela. E tem uma questão dos brasileiros que foram aliciados, né, foram recrutados para irem para o Sudeste Asiático, supostamente trabalharem em centros em data center, em centros de atendimento, e, na verdade, eram obrigados a cometer crimes, a cometer fraudes contra pessoas de língua portuguesa. Estavam lá, sob vigilância, né, com jornadas exaustivas, cometendo esses crimes. Né? Como eles estavam em um regime análogo ao de escravo, foi possível caracterizar o tráfico de pessoas, porque eles foram recrutados para isso. Mas depois a gente vai conversar que tem determinados casos em que a nossa lei ela não protege vítimas do que internacionalmente já está se considerando tráfico de pessoas. Sobre a articulação internacional, né, a gente teve um exemplo de ativação de uma rede que existe entre ministérios públicos dos países da América Latina e da Península Ibérica, quando apareceu uma notícia falsa e promotores argentinos que lidam com o caso de uma criança desaparecida precisavam confirmar. Tá? Teve uma operação muito grande de tráfico de drogas que foi tocada na Vara Federal de Porto Alegre, tá, por uma colega da Procuradoria da República em Porto Alegre, e um braço dessa operação gerou uma busca e apreensão na casa de um parlamentar paraguaio, e no decorrer dessa busca e apreensão teve um tiroteio e esse paraguaio morreu. No dia seguinte, brotou na imprensa, tá, argentina, uma notícia de que haviam resgatado 60 crianças em Porto Alegre, de uma rede de tráfico de pessoas, e esse resgate estaria vinculado a esse parlamentar paraguaio morto e ao caso do menino desaparecido na Argentina. E aí, calculem a energia que os promotores argentinos iam ter que despender, né, para tentar verificar se não houvesse uma rede que serve justamente para informação, não é para veicular prova, né, porque existem mecanismos mais formais de tramitação de prova, de cooperação jurídica internacional, mas isso aqui se chama auxílio direto, tá, em cooperação jurídica internacional. E aí os promotores direto falaram com o nosso ponto focal, que é a atual coordenadora da Unidade Nacional de Tráfico de Pessoas, e ela falou comigo. E aqui eu saí falando, olha, falei com o juiz da Infância e Juventude, falei com a Polícia Civil, falei com a Polícia Federal, a Polícia Civil falou com a Polícia Militar, o pessoal do Ministério Público Estadual não sabia nada. Eu já disse, pode dizer que a notícia é falsa. Então, em questão de horas, eles já estavam com a confirmação e não gastaram energia, né, em seguir uma notícia falsa. O Plano Nacional de Enfrentamento, eu vou me abster de falar, porque a Marina já deve ter falado bastante, tá? Mas foi uma experiência bastante interessante de discussão da política pública, de formatação e até de interlocução entre as instituições, tá? E a gente, o nosso Ministério Público Federal, acabamos contribuindo principalmente com relação à prevenção e à repressão, né? Porque como o crime
por assim dizer, o que mais o Ministério Público Federal, nesses casos, trabalha, né? Tem outras instituições que atuam mais no próprio acolhimento efetivo, material, acolhimento da vítima, as questões cíveis, o Ministério Público do Trabalho tem um trabalho importante. Então, o crime, né, no tráfico, principalmente internacional, ele é todo do Ministério Público Federal, então foi onde a gente mais atuou. Sobre a unidade, para que entendam um pouco, tá? A gente tem esses 4 ofícios distribuídos da forma como vocês estão vendo. Um em Belo Horizonte, um no Distrito Federal, um em São Paulo e um em Porto Alegre, né? Os colegas foram escolher os ofícios por antiguidade, né, que é a regra da remoção do Ministério Público Federal, e agora estão tendo um intensivo de treinamentos específicos para que a unidade entre em funcionamento, né? E já tenho notícias, né, que os colegas já estão assim vendo no dia a dia assim, a diferença, porque o olhar para o inquérito, quando a gente só trabalha com aquele tema, ele acaba podendo ser mais aprofundado, né? Isso eu notei, por exemplo, quando eu deixei de ter atribuição ambiental e de alguns outros crimes que passaram para outros colegas, e passei a ter uma atribuição específica para crimes comuns, por assim dizer, de fronteira, né? A especialização ela sempre gera alguns benefícios. Os membros eles ganham essa expertise. Outros benefícios, tá, dessa especialização: a facilidade de articulação com atores internacionais, que ao invés de ter que procurar ponto focal e aí depois conversar com alguém que lida com várias outras coisas, inclusive o tráfico de pessoas, e só tem um caso lá, vai falar com alguém especializado em tráfico de pessoas. Em muitos lugares da América Latina já tem procuradorias especializadas em tráfico de pessoas. Melhora, né, potencialmente melhora a qualidade das investigações, porque a gente pode acompanhar melhor, a gente conhece melhor as tipologias e os tipos de diligências que têm que ser promovidas. A atenção à vítima pode ser melhorada, porque é uma característica da Justiça Federal e do crime federal não ter uma vítima definida. A maioria dos crimes são crimes de tráfico de drogas, moeda falsa, roubo aos correios, são crimes em que hoje a gente tem vítimas secundárias, como na moeda falsa, ou é vítima difusa mesmo, como no tráfico de drogas, que é um crime contra a saúde pública. Então, esses crimes, tá? O trabalho análogo ao escravo e o tráfico de pessoas têm vítimas bem definidas e que precisam do atendimento especializado que hoje se sabe que a vítima precisa, né? Todas as considerações, todo o cuidado, toda a atenção, né, os cuidados para evitar a revitimização, tudo isso exige um treinamento que é bastante específico e que tende a ser melhorado com unidade e que está tendo atenção. A melhor articulação na prevenção também do delito com as outras instituições, né? E, por último, eu destaco assim, a identificação de padrões de casos isolados. Tá? O que é isso? Quando a gente tem 200 colegas tratando de um determinado crime, muitas vezes os casos são distribuídos e aí cada um faz um caso pequeno e não consegue enxergar que entre aqueles casos pequenos há coisas comuns e que aquilo provavelmente faz parte de um todo maior. Quando a gente tem colegas, como é agora, que lidam com todos os casos de um determinado crime, de uma determinada região, quando eles pegam 4, 5 casos com características semelhantes, conseguem dizer, opa, aqui tem algo que eu preciso investigar, não tentando olhar isso aqui isoladamente. E isso aí é uma coisa que já me relataram que já está acontecendo com relação a alguns padrões em algumas regiões, sabe? Casos que talvez não se aprofundasse tanto a investigação por se pensar que é um caso isolado, já se está conseguindo enxergar, não é? E sobre uma coisa interessante aqui, tá? Visibilidade. Isso aqui eu recebi, tá? É um meme, tá? Um colega meu me passou, assim, é uma coisa que meio que viralizou. Não sei se está todo mundo conseguindo ler. Conseguiram? Tá. O que acontece? A pessoa pode dizer, tá, é uma piada. Pode deixar com graça ou sem graça, mas o fato é que, para ter viralizado, um número suficiente de pessoas
achou engraçado e achou que tinha que ir passando, tá? Uma característica do humor é que para a gente entender uma referência, a gente precisa de uma ideia prévia do que é aquilo. Isso aqui, para mim, é um ótimo sinal de que a ideia do tráfico de pessoas o alerta sobre a existência desse fenômeno está começando a acontecer. Sabe? Então, eu vi esse memezinho aqui com olhos positivos, por assim dizer. Tá? E eu tô me encaminhando aqui para o encerramento. Tá? E só para mencionar algumas coisas, tá, que a gente tem na convenção e a gente tem no coisa. Sabrina. Tá com o Professor, microfone fechado? pode terminar de falar, depois eu pergunto. Eu Tá. levantei a mão só para ficar na fila. Tá Pode bom. terminar. Tá bom. Eu vou tentar ser breve aqui para a gente Não, para a gente é poder ao conversar melhor. final. Não, Tá. é ao final, tá? Desculpa. Uma coisa que se tem trabalhado bastante é o princípio da não criminalização da vítima, tá? Tem divergência sobre o que seria, sobre como que ele se, digamos assim, como ele se manifestaria, tá? Inclusive, uma posição, tá? Que é uma posição que eu vejo que é mais comum no NEDC, é justamente qualquer pessoa que cometa um crime no contexto do tráfico de pessoas não deveria responder por aquele delito, né? Eu tenho uma resistência à visão tão ampla da não criminalização e vejo que a gente já tem no direito brasileiro as ferramentas da exclusão da responsabilidade quando a pessoa está sofrendo uma coação moral irresistível. O que é? Olha, eu tô com a tua família aqui, tu tem que fazer isso. Tá? Então, aí a gente tem a coação moral irresistível, que já exclui a responsabilidade, e a gente tem a fraude. Tá? Por exemplo, a pessoa está sendo traficada para fins de exploração sexual. Está levando uma mala. Colocam 1 quilo de cocaína na mala dela. Essa fraude, ela exclui o crime, não pelo fato de ela ser vítima de tráfico de pessoas, mas por ela não ter praticado o tipo subjetivo do crime de tráfico de drogas. Então a gente tem mecanismos, tá? Só que a gente precisa efetivamente discutir isso no direito brasileiro para que se enxergue esse tipo de coisa, para que não se vá lá e veja uma pessoa com cocaína numa mala e nem se pense na possibilidade, olha, podem ter botado por engano. Sabe? É um dever de quem faz o processamento de crimes pensar nesse tipo de coisa. Outra coisa é que não consta da nossa lista ali de modalidades de exploração, de finalidades, o cometimento de crimes. Então, muito se fala no âmbito internacional, olha, e a situação das mulas do tráfico de drogas, que são recrutadas mediante abuso de vulnerabilidade para traficar drogas. Não são vítimas de tráfico de pessoas na lei brasileira, porque a gente não tem a finalidade de cometimento de crimes. Existe uma discussão, e eu entendo que seria possível até um rol aberto ali, poderia ser para fins de exploração, tais como, a ideia é aquele rol. A convenção, né, o protocolo adicional, ele só traz, olha, exploração que no mínimo vai ser desses tipos aqui. Não dá. E outra coisa é que, assim, isso é bem tranquilo, que crianças não precisam do meio, tá? Então, se eu recruto uma criança para fins de exploração sexual, criança ou adolescente, não precisa nem ser mediante fraude, o abuso é presumido na convenção. Não tem isso expressamente na lei brasileira, mas a gente tem a Constituição que diz que a criança tem proteção, né, com prioridade sobre todos os outros. Então, a gente tem crianças e adolescentes, não precisa dos meios para caracterizar. Pessoal, bom, essas estatísticas aqui, elas são sobre 231 e a fonte são vocês mesmos, né? Então, nem vou falar. E, inclusive, eu vou ficando por aqui. A gente teria várias outras coisas aqui para mencionar sobre isso aqui. Tem algumas questões sobre, mais especificamente sobre prova, mas eu prefiro que a gente já comece a conversar e vá tirando as dúvidas. Sabrina, por favor. Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Professor, eu estou fazendo uma pesquisa no meu trabalho de conclusão de curso. Eu sou de Goiás. Eu estou fazendo pós-graduação na UFG. E eu tenho um estudo aqui
está no artigo científico da revista Consultor Jurídico, sabe? E o título é o seguinte: em 11 anos, a justiça condenou 4,2% dos réus por trabalho escravo, né? Uhum. De 2.679 réus, apenas 112 condenações. Assim, o senhor, como integrante do MPF, qual que é a sua visão, assim, a respeito desse baixo índice de condenação? Excelente pergunta. Isso é justamente o que eu digo.